Mesmo após 9 anos de vigência da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia contabilizou apenas nos primeiros meses deste ano quase 10 mil casos de violência contra a mulher. Os registros são de homicídio, tentativa de homicídio, estupro, lesão corporal, entre outros. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa mais um ano, totalizando 10 anos de promulgação. Mas será que diante desse número alarmante de ocorrências há o que se comemorar? Bom, a TV TRE Bahia trouxe esse assunto para a pauta em uma conversa com a vice-presidente da Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil, Patrícia Dantas Leão. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao TRE Democracia. Obrigada pela presença. Agradeço o convite do TRE Bahia Democracia para que possamos promover essa discussão, reflexão sobre tão importante lei que é a Lei Maria da Penha, esses dados que são indicativos de uma violência ainda muito atual e que necessita, prescinde da visão de toda a sociedade sobre a violência contra a mulher. A gente entende que a Lei Maria da Penha é um avanço para as famílias e para as mulheres que vivem em situação de violência. Mas esse número chama muita atenção, doutora. Há o que se comemorar nesses 10 anos de existência da lei? Eu acho que nós temos que no dia 7 de agosto de 2016, quando a Lei Maria da Penha completa 10 anos, que ter toda a sociedade como um ato, realizar um ato de reflexão, um ato de insurgência quanto a essa realidade trágica do Brasil. O Brasil hoje ocupa o 3º lugar dos crimes contra a violência, no ranking, né? 3º lugar de maior violência contra a mulher e 7º lugar no mesmo ranking quanto a violência de homicídio e tentativa de homicídio. Então é um dia importante, sim, não para comemoração, mas para reflexão de toda a sociedade acerca das causas dessa violência e de quais medidas nós ainda precisamos fazer, para onde nós precisamos caminhar para enfrentar e reduzir e até acabar com a violência contra a mulher. Pois é, essa é inclusive a próxima pergunta. Eu queria saber da senhora quais são os desafios para esse momento e relembrar também dos avanços, né, ao longo desses anos. Nossa, os desafios são muitos. Nós temos muitos desafios no que diz respeito à mulher. A violência da mulher, ela não acontece simplesmente, né, por uma questão de um desentendimento familiar. A violência contra a mulher, embora nós estejamos tratando da violência no ambiente doméstico, ela tem uma causa histórica, né? De assim, historicamente a mulher é tratada com desigualdade, historicamente a mulher é tratada com inferioridade, historicamente a mulher é tratada com desvalor em relação ao homem. Então nós precisamos ter uma mudança de cultura, uma mudança de educação que começa na escola, né? Nós precisamos inserir essa pauta na educação infantil das crianças, primeiro para que as meninas sejam valorizadas, porque meninas valorizadas serão adolescentes e futuramente mulheres valorizadas. E esses meninos que ainda são crianças, que têm uma educação ainda tão machista e muitas vezes, na verdade não raro, promovida pelas próprias mães, né, com uma questão cultural, nós ensinamos aquilo que nós aprendemos, para que esses meninos tenham uma outra visão da mulher, uma visão de respeito dessas suas amiguinhas, das suas colegas e no futuro sejam homens que vejam as mulheres como pessoas dignas de valor, dignas de respeito, não enxerguem nelas uma coisa, não enxerguem que elas são propriedade, não coisifique a mulher. Não coisifique a mulher e não se sintam tão à vontade no direito de agredi-las, de machucá-las e até de matá-las, né? Porque eles entendem a mulher como algo inferior. Ainda que o homem não diga que ver a mulher de maneira inferior, eles agem dessa maneira, porque eles são educados para ver, para enxergar e tratar a mulher com grande desvalor na sociedade. Então, quais são as medidas? A primeira medida é a educação. Não tem outra medida, a não ser educação daqueles que estão ainda na fase de serem educados. E em relação àqueles que não compreenderam ainda que as mulheres, elas são pessoas humanas, que elas são dignas de respeito e que elas não são coisas, não são objetos, para estas pessoas nós precisamos, além de uma campanha educativa, aos mais resistentes à repressão mesmo da conduta. Nós precisamos, assim, eu vejo isso como uma questão que tem que ser interinstitucional, assim, todos os poderes envolvidos, inclusive. Reprimir diante de quais atos de agressão, doutora? Todos. Eu estava lendo, por exemplo, os jornais estão se preparando, né, para fazer especial da Lei Maria da Penha, e eu estava lendo um site muito popular que trazia uma reportagem de uma jovem que ela era agredida desde criança pelo pai, o pai chamava de feia,
batia enquanto ela estava fazendo atividades de matemática. Ela falava na matéria: eu odeio matemática. Quais são as formas de agressões que são crimes contra a mulher? A mulher sofre diversas formas de agressão, né? Mas as mais visíveis são as agressões físicas, mas tem a que não é vista por todos, né? Mas que é sentida pela criança, pelo adolescente, pela mulher, e que ela carrega ao longo de toda a sua vida, refletindo nos atos natural da sua vida, na condução da sua vida, que é a violência psicológica, né? Isso que você acabou de dizer é algo tão triste, mas tão real. O maior índice de violência contra a mulher é, lamentavelmente, no âmbito doméstico, e começa ainda quando criança, com as brincadeiras, com os apelidos, né, como você falou, chamando de feia, né, observando o que a pessoa enxerga como um defeito para chamar a atenção daquilo, que é uma maneira de reduzir aquela criança, de inibir, de danificar a sua autoestima. Então, eles fazem o contrário. Em vez de alimentar, de trabalhar que aquela criança tem uma autoestima, no dia a dia vai machucando, vai reduzindo, vai destruindo a autoestima daquela menina. Essa mesma menina que sofre esse tipo de violência, que é uma violência invisível, né, é consentida, porque todos que estão ali naquele ambiente presenciam e não reprimem, e muitas vezes até compartilham aquele tipo de violência contra aquela criança. Essa criança, ela é educada para se tornar uma mulher submissa. Nas escolas mesmo, isso acontece muito em grupos, né? E para você ser aceito no grupo, você tem que fazer a brincadeira sem graça, você tem que colaborar com aquela ideia que é legal para você, mas que vai machucar o outro. Já que a senhora trouxe essa questão da educação, como é que a gente pode começar a conversar com essas adolescentes, com os meninos, sobre violência? Quando começar, eu acho que já era para ter começado. Como eu acho que o diálogo mais verdadeiro que possa existir, mostrando que não existe diferença entre o menino, entre a menina, entre o homem e a mulher, e que nós não podemos ansiar, desejar uma sociedade que ela seja melhor se nós não fazemos o melhor, se nós tratamos a mulher com desvalor. Porque observe que a mulher é tão desvalorizada, que contradição, ao mesmo tempo é tão valorizada, né? Porque aquele próprio agressor que agride a mulher, a sua filha, ele venera a sua mãe. A mãe do agressor, a mãe na nossa sociedade brasileira é muito valorizada, mas a mulher, de um modo geral, ela não é valorizada. Né? Assim, a mulher ela tem um desvalor absurdo, a nossa mãe é super valorizada, tanto que nas brincadeiras, quando alguém quer ofender alguém, ofende a mãe. Sim. Contrariamente, quando se quer agredir, agride a própria mulher. Então a mulher, ela é alvo da violência cotidiana no nosso Brasil. E nós precisamos verdadeiramente assim, parar com isso, e o parar precisa iniciar com a questão da mudança cultural, mudança de comportamento. Nós não podemos conceber que estejamos no século XXI, que tenhamos tantas evoluções, tanto progresso, que a gente viva um mundo globalizado, que tenhamos avanços científicos e que a mulher continue em um âmbito de retrocesso, no sentido de ser valorizada como pessoa dentro desse contexto. Antes de muitas mulheres que são agredidas procurarem as delegacias especializadas, elas estão passando por processo de recuperação física da agressão, estão se equilibrando emocionalmente, e aí muitas, né, quando passam por todas essas etapas, criam coragem e vão na delegacia denunciar. Outras não, outras apenas tapam o sol com a peneira e fingem que nada aconteceu. O que é que falta? Falta apenas coragem? É só coragem que falta para a mulher ir lá na delegacia e denunciar? As medidas assim judiciais precisam ser mais efetivas. A gente precisa de grupos que acompanhem essas mulheres, que não deixem-as tão isoladas, certo? Porque tem mulheres, por exemplo, que não vão denunciar porque sabem que se for denunciar, o agressor vai se comportar de uma forma mais violenta e aí ela fica refém daquela ameaça. E não vai. Nós precisamos de uma estrutura que é complexa, que é multidisciplinar e, como eu falei, é interinstitucional. A mulher, essa questão de ter coragem, né? Estudos apontam que a mulher, que não falta coragem, na verdade, a mulher para denunciar ou para se livrar daquele ambiente de violência. Falta a mulher estrutura, inclusive apoio familiar. E estatísticas revelam que a mulher leva de 9 a 10 anos para
para conseguir sair desse ciclo de violência doméstica. Mas assim, o que a impulsiona e por que essa média de 9 a 10 anos? Ela passa 9 a 10 anos tomando coragem? Não. A mulher, na verdade, ela se submete a esta condição de violência porque falta efetivamente um apoio familiar, porque falta uma estrutura do Estado, no sentido de acolhê-la, e ela se liberta desse ciclo quando a violência é transferida para os seus filhos. É a idade em que os filhos começam a compreender aquela violência e começam também a serem alvo da violência cometida pelos pais, pelos padrastos. Então, quando a violência chega nos filhos, a mulher se liberta desse ciclo. O que nos leva a compreender, pelo menos a entender, que não faltou nesses 9, 10 anos coragem. Faltou a estrutura, porque aquela mulher estava, em verdade, protegendo os seus filhos. Ela se submete a uma condição subhumana de violência, porque ela não tem condições de sobreviver sozinha, ou pelo menos de sobreviver fornecendo, concedendo para os filhos aquilo que ali naquele ambiente os filhos dispõem. Então ela se submete à violência para assegurar aos filhos o mínimo que ela entende sustentável, razoável, para dar dignidade àquelas crianças. Quando aquelas crianças elas começam também a ser o alvo da violência, essas mulheres então se libertam no sentido de se apresentam para formular queixa, elas saem. Então não é falta de coragem, é falta efetivamente de estrutura. E a situação é tão séria, porque essas mulheres, as que conseguem dar a queixa nas delegacias especializadas, que são pouquíssimas as delegacias especializadas no Brasil inteiro, é um problema muito sério que o Poder Executivo precisa voltar o olhar e voltar a atenção, porque nós precisamos de mais delegacias especializadas, precisamos estruturar essas delegacias especializadas, precisamos que as delegacias tenham condições não apenas de receber a queixa, mas de dar um encaminhamento a proporcionar a essa mulher e às suas crianças o atendimento psicológico, o acolhimento e a segurança que elas precisam para que elas não retornem para aquele ambiente de violência doméstica. Há um grande debate, em efervescência por causa de uma proposta de um deputado federal que chama as mulheres em situação de violência de vítimas. Como é que a senhora entende essa questão de interpretação? São mulheres em situação de violência? São vítimas? É uma questão que a gente precisa analisar, é uma questão ideológica, Quando a gente fala assim, a mulher é vítima ou ela é uma mulher em condição de violência doméstica? Quando a gente a considera como vítima, a gente atrai para ela a condição de fragilidade que suscitou aquela violência. Quando a gente coloca, as nomeia como mulheres em condições de violência doméstica, eu acho, a minha visão é que nós estamos dizendo ao Estado, o problema não é com a mulher, o problema é com o agressor. Então, se nós partirmos assim, na prática, pouco resultado traz, mas no sentido de enfrentamento da questão de violência à mulher, traz uma mensagem importante no sentido de que aquela mulher em condição de violência doméstica, ela precisa ser acolhida pelo Estado, porque ela não é vítima, nós temos um agressor. A gente precisa tirar o olhar para a vítima e olhar também para o agressor, seja no sentido de também tratar este homem, que também precisa de tratamento, porque aquele homem que agride, ele não pode ser um homem normal, não é possível que seja, como no sentido também de cuidar da repressão da conduta. Nós precisamos tirar o olhar da vítima, da mulher. Talvez seja essa a discussão. Quando você me faz a pergunta, você me lembrou aqui um texto que agora não me recordo de quem é, que trata que assim, narra, tá também dessa questão de violência à mulher, que narra a violência contra uma jovem que foi para uma praia deserta, que lá foi violentada, após ser violentada foi tão agredida que chegou a óbito. Quando encontram o corpo dessa jovem, as pessoas ficam questionando o que é que aquela jovem estava fazendo ali, por que é que aquela jovem estava com aquela roupa, por que é que aquela jovem saiu de casa, por que foi para uma praia deserta, tantas... Ou seja, as pessoas jogaram toda a atenção para o comportamento dela, em vez de buscar o olhar para quem praticou aquela atrocidade. Então me parece que quando a gente quer fazer essa diferença entre vítima e mulheres em condição de violência, a gente quer mesmo tirar a atenção para a mulher, dizer não é um problema de fragilidade, mas é um problema da sociedade, é um problema do machismo, é um problema do homem que acha que é o detentor daquela coisa. Nós não somos coisa, a mulher não é passível de violência, e dizer a mulher não é vítima, a mulher precisa de respeito.
E se porventura nós temos alguém que está sofrendo uma violência doméstica, nós temos alguém que está agredindo, e a sociedade precisa voltar a olhar para esse lado também. Trazendo, né, para um fato que está muito perto da gente, foi aquela questão da jovem que foi estuprada por mais de 10 homens no Rio de Janeiro recentemente, esse ano. E as pessoas agrediam essa menina de todas as formas nas redes sociais, perguntando o que era que ela estava fazendo no baile funk, enfim, com inúmeras perguntas, e os rapazes, entendeu? Posando nas redes sociais, posando nas reportagens, tranquilamente. Que bom que você falou nesse assunto, porque eu achei aquela questão da violência dessa jovem. A maior violência que essa jovem sofreu, assim, embora não tenha como mensurar o que ela menina passou, mas a maior violência foi praticada pela sociedade, por todos aqueles que se assustaram com aquele ato, todos que tiveram coragem de replicar aquele vídeo, todos que tiveram coragem de assistir, todos aqueles que, porque toda vez que alguém reproduz, encaminha aquele vídeo, aquela pessoa está renovando a violência contra aquela menina, né? Elas estão deixando vivo todos os dias para várias pessoas o que aquela menina passou, aumentando uma dor, que é uma dor psicológica. Imagine a condição daquela menina, porque ela, além de ter sofrido uma violência absurda, que é assim, eu não consigo imaginar o que aquela menina passou para poder descrever. Aquela menina ainda passou por um julgamento moral da sua conduta e pela reprodução da sua violência pela sociedade que recriminou aquela violência. Então nós precisamos, quando você fala o que é que a gente precisa fazer para mudar a violência contra a mulher, a gente precisa parar, repensar o nosso comportamento. Porque nós que estamos a todo instante criticando e dizendo que somos contrários, de uma forma ou de outra, sutil ou não, nós reproduzimos a violência contra aquela que foi vítima de violência, aumentando a dor daquela mulher e de uma forma invisível. Porque a dor psicológica não cura tão facilmente, as pessoas não dão atenção para essa dor, para o sofrimento psicológico. Eu sou advogada, atuo muito nas causas de família, e eu tenho percebido de uma forma absurda como mulheres que não são mulheres que estão inseridas na classe C, D, E, mulheres que estão bem posicionadas, mulheres que ocupam espaços, inclusive de poder, como elas sofrem violência psicológica nos seus lares. E muitas sequer conseguem compreender que são vítimas de violência psicológica e, portanto, não denunciam, porque a violência que é denunciada é a violência física. Então, já que a senhora está trazendo essas questões, vamos falar então desses tipos de violência, doutora. Por exemplo, 2 exemplos que a senhora se lembre como advogada que atua na área familiar. O exemplo de violência contra a mulher, que não é violência física, mas violência moral, psicológica, é a redução da baixa estima da mulher. É aquela, assim, mulheres que vivem no seu ambiente doméstico sendo humilhadas constantemente, sendo chamadas de feias, de gordas, de imprestáveis, mulheres que não são valorizadas, por exemplo, pela escolha do trabalho doméstico. Então, são violências que nós não enxergamos como violência. E esse tipo de violência, ela é reproduzida por toda a família. Por toda a família. E por nós mulheres também, doutora. E por nós mulheres também. Né? Nós precisamos compreender, primeiro, que nós mulheres, nós vivemos em um momento que nós somos livres para fazer escolhas. E a primeira escolha que nós temos que fazer é quem nós somos, quem nós queremos ser. Nós não temos que seguir um modelo constituído e estabelecido pela sociedade. Eu não tenho que ter o corpo assim, não tenho que ter um cabelo assado, não tenho que me vestir dessa ou daquela maneira. E eu preciso ser respeitada, vista, compreendida como pessoa, da maneira como seja. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa acabar é o estigma da mulher, né? Como a mulher tem que ser. E recentemente se criou essa questão, né, da bela, da mulher popular, que se cria um padrão, quem não está naquele padrão não é bela, não serve, não é aquela mulher ideal. Nós precisamos entender, compreender a mulher como pessoa, sem tentar impor um padrão a ser seguido. A mulher é o que ela é, tem que ser respeitada como ela é, pelo que ela é, pela escolha profissional ou não de exercer uma atividade do lar, que é uma atividade extremamente difícil, que não é reconhecida, é desvalorizada. Essa mulher passa a vida inteira sendo desvalorizada pelo companheiro e pelos próprios filhos, não raro, né? O desvalor da mulher, ele começa, não tenha dúvida, no ambiente doméstico mesmo. E essa é uma violência que
você vai no dia a dia de forma tão, às vezes tão pouco agressiva, né, tão dissimulada, você vai acabando psicologicamente com a mulher. Ainda há pouco, quando eu conversava com uma colega nossa aqui, existe um movimento de mulheres negras aqui na Bahia, eu não me recordo agora o nome, que elas estão fazendo um trabalho interessantíssimo, e o tema do trabalho é a morte psicológica da mulher negra, né? Assim, porque você acaba destruindo psicologicamente aquela mulher, mas você não deu um tapa, você não esfaqueou, você não tirou, e essa mulher, ela não vai para a delegacia, ela não vai dar queixa, porque ela não compreende que ela é vítima de violência. E não raro, as próprias delegacias, elas não são trabalhadas, elas não são preparadas para compreender esse tipo de demanda como uma demanda de violência contra a mulher. E assim, para dar um fechamento em relação à estatística que você deu no início da nossa conversa, é assustador o número de 10 mil casos de violência somente nos primeiros meses de 2016 contra a mulher. Mas, embora assustador, certamente não é um número real, porque nós não temos esses casos de violência psicológica contra a mulher denunciados. Nós temos aquelas mulheres que sofrem a violência psicológica, a violência física, mas que ainda estão naquele ciclo de se libertar da violência, que é aquela violência cotidiana, diária, e que elas não dão queixa. E nós temos, inclusive, lugares na Bahia, lamentavelmente, que por falta de estrutura essas mulheres não têm aonde dar queixa, muito embora elas desejem fazer, elas não têm como. Então, se nós tivéssemos mais estrutura de delegacias especializadas, de locais de atendimento, de aconselhamento, de proteção, esse número, eu não tenho dúvida, seria infinitamente maior, o que revela um quadro assustador de violência contra a mulher, a necessidade do nosso Estado de dizer, olha, precisa acabar. E vai acabar com uma medida que não é apenas a punição, a gente precisa da prevenção, nós precisamos compreender o porquê da causa de violência contra a mulher, que não é praticada, é o que nós estávamos conversando, somente pelos homens, é praticado pelas mulheres também. As mulheres cometem violência contra a mulher, e violência psíquica, violência moral. Nós precisamos acabar com todo tipo de violência e mudar essa concepção de que mulher é algoz da outra mulher. Nós não precisamos. Eu queria não sei se nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco, né, sobre essa questão de como a mulher enxerga outra mulher e o que é que nós mulheres precisamos fazer, já que nós queremos esse empoderamento, este respeito, nós precisamos começar nos respeitando. Doutora, para a gente encerrar o programa, eu vou seguir para uma questão prática. A maioria das pessoas conhecem alguma mulher que já passou por uma situação de violência. Eu, como espectador dessa ação, o que posso fazer? Se posso fazer também alguma coisa? Eu acho que deve. Eu acho que todos aqueles que presenciam, que têm conhecimento de uma violência contra a mulher, devem denunciar a violência contra a mulher. Nós não podemos assistir de forma quieta a violência contra a mulher. No ano de 2014, 2015, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, em todos os estados do Brasil, e as pesquisas foram em briga de marido e mulher, alguém mete a colher? 65% das mulheres disseram que não, 85%, salvo engano. Esses números agora me falhou, eu fiquei até sem querer dar precisamente, mas assim, de uma maneira geral, as pessoas entrevistadas disseram não. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muito. Quer dizer que a nossa sociedade, ela consegue conviver com a violência contra a mulher, achando que é normal aquela violência. Não é normal. Sem tomar partido, né? Não é comigo, não é meu vizinho, exatamente. Então tá tudo certo. Esse problema não me pertence. O problema da mulher, o problema da violência à mulher, pertence a toda a sociedade. Todos precisam se posicionar, seja na questão de denunciar, quando presenciam, quando têm conhecimento, sim, aquela violência contra a mulher, seja no sentido de nós prevenirmos as causas de violência. É um problema que não é da mulher em condição de violência e não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade brasileira e precisa ser enfrentado por todos. Doutora Patrícia, infelizmente o programa chegou ao fim. Eu adorei conversar com a senhora, obrigada por nos enriquecer com tantas informações, com tantos conhecimentos e nos orientar também, né, como fazer em situações de violência contra a mulher. Obrigada, também adorei a oportunidade, agradeço o convite. É sempre muito bom
nós termos a chance de conversar sobre temas que são tão importantes para a sociedade. E se dessa entrevista nós conseguirmos dizer para as pessoas, olha, vamos ficar atentos à mulher, vamos ficar atentos às nossas crianças, aos nossos meninos e às nossas meninas, vamos dar referências diferentes para essas crianças, do que é a mulher, do que é o homem, do papel de cada um de nós na sociedade, vamos nos respeitar. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos sim ter um país com muito mais respeito, onde nós mulheres seremos mais respeitadas, e um país, uma sociedade com mulher respeitada é uma sociedade digna. Não tem como ser diferente em relação a isso. E só para não deixar de lhe responder, eu acho que nós devemos sim denunciar a mulher, assim, é uma forma da sociedade dizer, este problema é da sociedade, não é daquela mulher em condição de violência. A contribuição que nós podemos fazer, além da denúncia, é a educação e a exigência. Nós precisamos denunciar, nós precisamos resistir, nós precisamos dizer para as pessoas, queremos mudança, vamos promover mudanças, e nós mulheres precisamos estar organizadas e atentas a esse momento tão delicado que nós passamos. Estamos no século XXI, nós não podemos continuar sofrendo o tipo de violência que nós sofremos pelo único fato de sermos mulheres. Nós sofremos crimes, nós sofremos violência não é porque nós fizemos algo, é porque nós somos mulheres. Isso precisa acabar. E que vem desde os primórdios, né? É. E que vem desde os primórdios, mas já passou da hora de dizermos não, e vamos dizer não, vamos resistir e vamos nos movimentar no sentido de um país mais decente. Doutora Patrícia, mais uma vez, obrigada. Obrigada, adorei. Esse TRE Democracia fica por aqui. Eu agradeço a você pela audiência eletrônica e até mais.